Bom, quando se fala de mobilidade em Poços, sempre me vem mais de carros, né? E não é à toa que a gente tem uma frota aí, proporção de carro para habitantes maior que São Paulo, né? É uma coisa assustadora você pensar nisso, né? Uma cidade tão agradável, né? Uma cidade tão gostosa e com esse problema de carros, né? Foi sempre um município muito bem planejado em termos urbanísticos, né? Mas que com o passar do tempo e com o seu crescimento, ele foi perdendo um pouco esse bom planejamento. Então chegou o momento de retomar esse olhar estratégico, esse olhar mais humano, esse olhar mais integrado para a cidade, para conseguir se desenvolver da maneira como Poços merece esse desenvolvimento. Então, a discussão sobre a questão de mobilidade urbana em Poços de Caldas, acho que daria para passar por uma série de relações, né, que levam a essa situação atual dentro do espaço urbano municipal. Então, sobre mobilidade urbana, o que eu tenho para falar em relação a Poços é que a gente vê que o plano de inicialização, de fundação mesmo da cidade, ele não pensa nesse fluxo que a gente tem hoje, né? Ele vai pensar enquanto uma cidade que caminha, as pessoas que andam, né? O plano de 1912, principalmente, é o que contempla grandes calçadas, grandes vias, mas para passeio público e não para carro, não para automóvel. Primeiro, levar em conta, né, que, assim como outras cidades mineiras do Brasil, você tem um processo do meio físico que condicionou a ocupação urbana da cidade, atrelado a um processo histórico de formação. Nós vamos levar em conta Poços de Caldas, devido a uma função turística que se iniciou na área central, né, uma área também para onde se dirigem alguns cursos d'água que cortam o território municipal. Então, essa situação coexistiu, né, na morfologia da cidade, onde as estruturas voltadas ao turismo, as estruturas voltadas ao comércio, voltadas à prestação de serviços, órgãos públicos, eles foram tanto se concentrando na área central, né? Foi um processo que difere um tanto de outras cidades médias, onde a centralização desse comércio, desses serviços, desses órgãos públicos, da vida social em Poços, ele é muito forte, ele é muito relevante. Bom, quando assim, a gente olha para a parte de mobilidade urbana e a parte de legislação, acho que primeiro o município ele enfrenta agora um desafio, que é a construção desse plano municipal de mobilidade. Foi contratado estudantes e docentes da Unifei para fazer esse trabalho aqui, levantamento junto com a população, também a construção de pequenos grupos temáticos para trabalhar diferentes abordagens desse plano. Então hoje a gente vive um momento de reconstrução desse conceito no nosso município. Então, o que a gente vê hoje, o advento da densidade urbana, né, dessa verticalização de área central, justamente onde a gente tem as nascentes de águas termais, essa grande verticalização e ocupação mesmo dessa área central, ela, na verdade, todo o trânsito se converte para esse fundo de vale. Então a cidade toda se desenvolveu nesse fundo de vale, no sentido leste-oeste e de norte ao sul, né? Então, na verdade, faz um grande T e tem como barreira a Serra de São Domingos. Eu vejo aí um problema grande na cidade, né? A questão da topografia, né? Da forma como a cidade foi crescendo mesmo, né? Que é um fator que prejudica um pouco essa questão, né? De outros meios de transportes, né? A mobilidade influi bastante na democracia do lugar. Sem mobilidade ou com uma mobilidade ruim, as pessoas que moram longe ficam, dificulta bastante o acesso dela à informação, à participação política, à vida urbana que a cidade tem, desde
uma manifestação, de um evento artístico que acontece na cidade. Por conta disso, nós vamos dizer que as principais avenidas, né, que vêm da Zona Leste, da Zona Sul e da Zona Oeste, se dirigem à área central, que também é fomentada, né, essa centralização dos transportes pelo próprio terminal de ônibus urbano, né, então faz com que alguns cruzamentos aqui na área central sejam bastante movimentados, sejam bastante adensados de veículos. Nós percebemos que o transporte público ele perde cada vez mais espaço para as modalidades individuais de transporte. Isso é uma questão que não é de Poços de Caldas, é nacional. Às vezes nós vemos as empresas de ônibus reclamando. De fato, quando a gente pensa 15 anos atrás, o número de passageiros do sistema de transporte público era 1. Depois, com a facilidade de crédito, teve uma época, por exemplo, que você comprava uma moto e o que você gastava com a parcela do financiamento, mais o combustível para ir trabalhar e voltar todos os dias, era mais do que você gastava com o transporte. Tirando que no transporte público você tem os horários, muitas vezes você tem horários que são matados, né, e acaba espaçando o tempo e não, de repente não é perto da sua casa. Então as pessoas foram moldando a isso. Mas também essa política que teve há muitos anos aí de incentivar também o automóvel, né, o carro individual. Acho que esse é o maior problema, né? Porque daí as pessoas, muito mais cômodo, né, sair de carro do que... Então, é aquele velho ditado, né? Não é o pobre que tem que andar de carro, é o rico que tem que andar de transporte público. E aí eu vejo o transporte público aqui na cidade ainda muito ineficiente, né? A gente tem só uma empresa de ônibus funcionando, com um valor ainda, eu acho alto, né, para as distâncias que percorre. Quando você mora longe, depende do transporte público, vai gastar 1 hora para chegar no centro, você vai pensar 2 vezes. Sem contar no preço que é a passagem, né? Uma pessoa sozinha, quase R$10. Se for uma família, R$50. Então, isso já impacta bastante em como a cidade acolhe a sua população. Então, a questão da mobilidade urbana em Poços, eu acho que ele é um resultante da ocupação. Então, ele nunca foi um item pensado como primário, né? Ou seja, na hora do planejamento urbano, não se pensou, pelo menos é o que me parece, não se pensou a mobilidade como item principal, e sim como um resultante de uma ocupação densa e não interligada. E nós entendemos que são formas alternativas de transporte que não tem como você lutar contra, né? É uma questão que acaba facilitando muito aí. Nós vemos que o transporte de bicicleta ele tem aumentado cada vez mais. Já percebemos em alguns espaços de Poços os bicicletários, mas eu acho que o poder público precisa fomentar mais isso. Eu vejo aqui em Poços a questão da mobilidade é bastante deficitária. Poços tem um potencial enorme para ter uma mobilidade ótima aqui. A gente tem calçadas largas aqui no centro, uma parte delas arborizada, ruas largas também, um centro plano. Então a gente poderia ter ciclovia, poderia ter mais gente andando nas calçadas, mais arborização. E o que dificulta tudo isso é a questão da dependência que a população tem em relação ao transporte individual. E acho que dentro desse aspecto também um outro ponto importante é de que nada adianta uma ótima legislação se você não tem uma cultura de coletividade, né? Então, isso é um outro aspecto que você não trabalha por lei, você trabalha com ações, com conscientização, com diálogos, com a apresentação dos resultados de um bom funcionamento da mobilidade urbana. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Como que a gente consegue criar uma cultura de coletividade, onde eu, indivíduo, entendo que quando eu escolho o meu meio de transporte, independente de qual é ele, eu estou me inserindo num ambiente que vai ter outras pessoas, né? Então, a gente tem que olhar muito mais para esse todo do que para as minhas necessidades individuais, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente vai vivenciar. Ele só vai ser realmente
melhorado quando tiver participação popular e a população puder decidir e opinar como a mobilidade deve ser.